Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sei que alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Felipe Rosário, um dos sócios aqui da Daqui para Fora. E hoje estou animado para a nossa conversa. Vai ser uma conversa especial. Temos um convidado aqui que tem muito para compartilhar conosco, tá? Hoje nós teremos a seguinte agenda, simples e muito rica. Então, vou falar rapidamente aqui sobre a Daqui para Fora. Então, eu sei que alguns de vocês já nos conhecem, mas todo evento tem algumas pessoas que estão se conectando pela primeira vez. E depois eu já vou para a entrevista com o Felipe Fonseca. No final, haverá tempo para perguntas e respostas. Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas pelo Q&A, pelo QA, que assim eu consigo organizar e acompanhar todas as perguntas e conduzir da melhor maneira possível. Então, daqui para fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior desde 2001 e ao longo desses anos já são mais de 4.000 jovens que foram fazer a faculdade fora. Esse é um ponto importante. Nós trabalhamos somente com esse período de faculdade, não fazemos nada de intercâmbio e nem pós. Não tem ninguém no hemisfério sul que tenha uma experiência parecida com a nossa. A equipe é grande, eu, o Felipe e outros 42, se não me engano, fizeram a faculdade fora, passamos por isso e vivemos o que muitos dos filhos de vocês viverão. Aqui tem algumas das universidades onde os nossos alunos estão estudando atualmente. Então, nós preparamos para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Europa e alguns dos resultados recentes. Estados Unidos continua sendo o principal destino dos jovens. Do nosso lado, não temos nenhum tipo de carinho especial por um país ou por outro, pela universidade ou outra, mas os Estados Unidos têm dois pontos que acabam atraindo muitos dos nossos alunos. Um é um grande número de boas universidades, das 50 melhores do mundo, 25 estão nos Estados Unidos. E o outro ponto é a flexibilidade acadêmica que ele oferece. Os jovens têm até o final da segunda série, segundo ano da universidade, para bater o martelo e definir em qual curso eles se formarão. E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, nós temos eventos, é só acessar lá no site daqui para fora eventos e buscar essas informações. A gente tem eventos que explicam com bastante profundidade. Mesmo com isso em mente, tem muita gente que tem mirado em universidades canadenses, europeias. Mais de um terço dos brasileiros que estão na Universidade de Toronto se prepararam conosco, mesma coisa com a Yale University na Espanha e muitas outras universidades na Europa. Então vamos pro que importa aqui. Felipe, seja bem-vindo. Boa noite. Então, então vamos lá, boa noite. Então vamos começar do começo aqui. Fonseca, aqui na Daqui para Fora somos em vários Felipes. Então eu não chamo o Felipe de Felipe, eu chamo ele de Fonseca, assim como ele me chama de Rosário ou de Coach. Então vamos pro como para ficar bem natural. Fonseca, vamos começar do começo. Então me conta que o que que motivou a gente fazer esse evento aqui, de ter uma conversa com você daqui ao vivo para as famílias conhecerem. Bom, boa noite, Rosário, boa noite todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui hoje para conversar sobre daqui para fora e outros assuntos relacionados à preparação dos estudantes para uma jornada de crescimento como essa. A nossa motivação no dia a dia, ela vem de criar oportunidades para os jovens crescerem, evoluírem, se desenvolverem, se tornarem pessoas melhores. No dia a dia, o que nós fazemos aqui na prática é orientação e preparação para os processos seletivos de universidades no exterior, mas o resultado de tudo isso é a criação de uma oportunidade para que os jovens possam explorar ah, uma jornada de desenvolvimento, de crescimento, para que eles se tornem pessoas melhores, tirando o maior proveito dessa formação, não só universitária, mas também a formação, né, pessoal e que vai, no fim das contas,
fazer com que eles tenham uma formação internacional que vai ser muito valiosa para a sua vida no futuro. Ótimo, ótimo. E aí, isso tem a ver com o que eu vou perguntar aqui agora, porque muitos chegam lá daqui para fora buscando uma empresa que vai preparar o filho para o processo seletivo das universidades. Uhum, E é uhum, isso, eles querem alguém que vai fazer com que o filho chegue onde ele possa chegar lá e ter bons resultados. Mas qual que é a verdadeira essência que você uhum, enxerga no trabalho que a equipe uhum, realiza aí no dia a dia? uhum. A essência, ela é algo que é muito maior e muito mais valioso do que o processo em si. Como eu disse aqui no dia a dia, a, a nossa razão de estar aqui é porque nós estamos criando oportunidades para que esses jovens cresçam, explorem o mundo, se tornem pessoas melhores, busquem uma formação mais ah, ampla do que se eles estivessem fazendo faculdade aqui no Brasil. Para isso acontecer, muitas coisas vão ter que ser feitas no dia a dia, ao longo desses anos de preparação que nós temos com os alunos. Mas aqui na Daqui para Fora, né, na essência, nós somos uma empresa que desenvolve pessoas, que cria oportunidades para que os jovens possam, né, explorar o mundo, irem atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, e assim ah, buscarem essas oportunidades de crescimento que vão, né, ajudá-los a chegar nos seus objetivos profissionais e pessoais. Legal, ótimo, ótimo. E aí, até nesse mesmo assunto, nessa mesma linha, o que te dá mais orgulho, Fonseca, quando você vê um jovem que chega até nós Uhum, aqui, um pouco inseguro, no começo da jornada, uhum, não tem certeza se realmente vai ou não, e aí ele uhum, toma essa coragem, faz esse projeto, é aprovado, segue e se forma numa grande instituição e se torna uma pessoa diferente. uhum. A primeira, ótima pergunta. A primeira coisa que dá muito orgulho é poder fazer parte de um projeto tão ambicioso e significativo para os jovens, né? Quando estudantes e famílias nos escolhem para orientá-los e acompanhá-los numa jornada como essa, que é um projeto de vida, né? Fazer faculdade no exterior não é algo de curto prazo, que você se prepara em algumas semanas, vai lá, passa um tempinho e volta. É uma oportunidade que muda a vida das pessoas e ah, tem como consequência, né, uma responsabilidade muito grande estar aqui. Não tem, né, muito orgulho de nós sermos uma empresa e um grupo de profissionais que as famílias depositam tamanha confiança no nosso trabalho e ah, ao longo da jornada com os alunos, pô, e muitos deles ficam conosco durante 2, 3 ou 4 anos, e é muito nítido para nós quando nós, né, nos lembramos do João, que começou a preparação conosco no primeiro ano do ensino médio, e quando ele está terminando as applications, né, em dezembro do terceiro ano do médio, como ele amadureceu, como ele tem muito mais autoconhecimento, está mais seguro sobre as escolhas que está fazendo, a consciência da jornada que ele percorreu, né, e do quão competente ele é, dos desafios que ele superou, e sabendo também do que vem pela frente. Então, dá uma satisfação muito grande ver que, mesmo sabendo que o maior crescimento que esses jovens vão ter vai ser durante os anos universitários, anos universitários, tá? Perceber o quanto eles amadureceram durante o período que estão aqui conosco também é muito gratificante. Legal, legal. E, e nós temos aqui ao longo dos anos alunos de muitos perfis. Então, tem os alunos das escolas brasileiras, que têm uma reputação internacional grande, que os admission officers veem, conhecem. Aí tem os alunos das escolas internacionais, americanas, britânicas, que conhecem bem do assunto também. E ainda temos alunos que são de colégios menores, e em alguns casos eles são os primeiros alunos da escola ou até da cidade que vão para fora, Uhum, né? Então, cada um tem uma jornada única. E o que motiva a daqui para fora a ter um olhar
bem individualizado e o cuidado com cada um desses perfis? Uhum. Ah, o que motiva é fazer bem feito. E para fazer bem feito, a gente tem que entender e compreender muito bem que cada jovem é diferente. Eles têm um perfil acadêmico diferente, interesses diferentes, necessidades diferentes. O momento que eles começam a preparação conosco pode ser muito cedo, já no nono do fundamental, pode ser no último ano do ensino médio. Eles podem estar numa escola internacional ou brasileira, alguns moram fora do Brasil. As famílias têm necessidades dinâmicas diferentes. Um ponto de partida é o entendimento de que ah, existe um lugar onde eles começam e um destino para onde eles vão, mas o que vai acontecer no meio desse caminho, o plano que nós vamos ter que definir com cada um deles, as etapas que vão ter que ser cumpridas, isso vai ter que ser planejado de acordo com o perfil de cada estudante, seus interesses, seus objetivos, suas necessidades em cada momento. Essas necessidades podem mudar de um momento para o outro. Então, o trabalho individualizado, ele parte do princípio de compreender que cada estudante é diferente do outro e, por mais que isso possa ser simplificado no modo de dizer como processo seletivo da faculdade, a forma como isso vai ter que ser encarado, vai ser muito diferente de um aluno para o outro e, inclusive, ao longo de uma jornada, os alunos, eles também vão mudar. Então, dá para dizer que os alunos são diferentes uns dos outros e o mesmo aluno vai ser diferente dele ou dela mesma ao longo do período que eles estão conosco. E a nossa equipe, né, tem que ser muito competente para entender isso e adaptar a forma como o trabalho é feito para que cada estudante tenha sucesso diante da sua própria jornada. Legal. E aí o que eu vejo aqui também é que mesmo alunos de mesmas escolas têm seus perfis diferentes. Então a equipe aqui entende o currículo do colégio, entende da agenda, das demandas, Uhum. mas no final das contas é um projeto individual, que na mesma escola tem alunos que são extremamente confiantes e às vezes até confiantes demais pro bem deles, outros não são e precisam de um suporte. Então, esse trabalho individualizado faz uma grande diferença, né? E, Né, e mesmo esses alunos, né, ah, estando numa mesma escola, só quer dizer que eles estão na mesma escola, eles fazem o mesmo currículo, mas o interesse que eles têm por diferentes matérias vai ser diferente, o desempenho, o curso que eles querem fazer no futuro, ah, a dinâmica familiar, a disponibilidade de tempo que eles têm fora da escola para se envolver com projetos ou atividades, é tudo diferente. A única coisa que é igual é o lugar para onde ele vai de manhã e onde ele vai passar aquele período do dia. O resto vai ter muitas variações de acordo com, né, as individualidades de cada um. legal, legal. E aí tem uma questão mais prática aqui. Então, a Daqui para Fora possui a maior base de dados de brasileiros que estão fazendo faculdade no exterior. E como que essa inteligência se transforma em tranquilidade para um pai que está decidindo aqui o futuro do filho, lá Uhum. na frente? Primeiro, como, né, você disse no início, Rosário, de sermos uma equipe de dezenas de profissionais, que a única coisa que a gente faz da vida é isso, e há muitos anos. Eu estou aqui há 25 anos, você está aqui há 16, ah, vários outros que estão aqui há 10, 8, 7 anos. Então é uma quantidade de conhecimento acumulado que é gigantesca. Tá? Arrisco dizer que não tem, né, aqui no Brasil, pelo menos um metro quadrado que entende mais desse assunto do que o nosso aqui no Daqui para Fora. E além desse conhecimento acumulado que nós temos, né, nas nossas cabeças, tem ainda né, um monte de processos, ah, ah, métodos e formas de trabalhar, né, com esse estudante, com essa família, para que isso funcione bem, de forma estruturada, organizada, seguindo uma metodologia e, do ponto de vista, por exemplo, de conhecer as universidades.
tem tanto a nossa base de dados de resultados de alunos que se candidataram no passado, então, né, estando no ramo há tanto tempo e trabalhando com tantos alunos, nós temos uma base de dados riquíssima, onde para centenas de universidades nós sabemos quais são os tipos de notas necessárias para um estudante ser aceito, para conseguir alguma bolsa, se aquela universidade tem bolsas disponíveis, para que tipo de aluno, e aí isso expande-se para o relacionamento com admission officers, representantes de universidades, as visitas que a nossa equipe faz para conhecer as universidades em loco, para saber quais são os melhores cursos, ah, quais são as outras oportunidades disponíveis. É uma quantidade de conhecimento que uma família que está aqui no dia a dia conosco, ela vai se sentir segura porque ela vê que ela está conversando com gente que sabe muito bem o que está fazendo e tem toda essa retaguarda por trás. E tem um outro ponto que eu tenho bastante orgulho aqui da Daqui para Fora, é que a gente se esforça para manter contato com os alunos que estão fora. E aí, Muito. isso também traduz em um conhecimento no nível um pouco mais profundo do que é a universidade. Que Uhum, tipo de aluno sim. vai ser feliz lá, o que dá certo. Então, essa Uhum, soma toda aí traz bastante tranquilidade para as famílias. E aí, uhum, falando em família, um dos nossos mantras, os nossos pilares aqui, é que nós entendemos, a gente fala o tempo todo, que esse é um projeto familiar. Não é o projeto do Joãozinho ou da Maria, é um projeto familiar. E como que os nossos valores daqui para fora, garante que essa jornada seja uhum, positiva, não só para o aluno, mas para a dinâmica da uhum, família como um todo? uhum. É uma ótima pergunta. O nosso lema aqui é cada cuidado conta, e significa que cada detalhe faz diferença, ah, cada nível de atenção que é dado para um assunto, para uma situação que o estudante tem, para uma necessidade que eles têm, né? Isso vem da nossa formação como pessoas e das experiências que nós vivemos, onde nós né, aprendemos que a diferença está nesses pequenos detalhes que vão ser muito únicos para cada estudante diante das necessidades, né, ou dos cenários que eles estão encontrando, com um nível de organização e de método que vai fazer com que o caminho do ponto A para o ponto B seja muito organizado, seja estruturado. é, o, a forma como nós trabalhamos aqui, ela vem da construção das experiências que nós todos tivemos em conjunto e que fazem com que maneira na qual a gente trabalha, ela beba dessa fonte das experiências passadas que nós tivemos e, né, como você disse, muitos de nós tendo trilhado esse mesmo caminho. Então, aqui um jovem que no dia a dia trabalha conosco, que é orientado por nós, ele está falando com pessoas que passaram por isso. Eu também fiz application, eu também saí de casa para ir para a faculdade, assim como você. Eu vivi isso, eu sei o que é sair de casa, eu sei o que é chegar numa universidade e, né, começar uma vida do zero sem conhecer ninguém, assim como dezenas de outros dos profissionais que estão aqui. E algo que também me orgulha muito é o fato de termos aqui na Daqui para Fora vários profissionais que foram nossos clientes, que um dia nos contrataram para serem preparados para irem para o exterior, se formaram, em algum momento retornaram para o Brasil e vieram trabalhar conosco porque né, gostam muito desse, né, eles têm um alinhamento de propósito muito grande com o que nós fazemos aqui. Boa, boa. E isso a gente já faz há muito tempo, né? Lá em 2001, na nossa primeira turma, só tinha daqui para fora que fazia Uhum, esse apoio, essa jornada, essa preparação dos jovens. E com o passar do tempo, nós evoluímos, abrimos o nosso leque para mais oportunidades, orientando as famílias, os jovens, mas naturalmente o mercado também se movimentou. E hoje tem outras empresas, uhum, ah, e é um mercado que tem muita promessa. Né? Né, a gente vai uhum, ajudar você a passar na faculdade X. E o que define aqui
nada aqui para fora, a metodologia brasileira Uhum, e, o que torna ela mais assertiva do que tentar um processo isolado ou com consultorias estrangeiras. uhum. Ah, começa de sermos muito transparentes com os alunos e com as famílias sobre ah, qual é o nosso papel aqui, o que que é realista para eles conseguirem, de acordo com os objetivos ou necessidades que eles têm, se aquilo é algo que é um plano ou um objetivo que é realista de ser alcançado. Isso começa desde as primeiras interações que nós temos com os alunos ou famílias, seja numa reunião ou numa apresentação em uma escola. Então a gente tem que partir desse princípio, mas também, à medida, né, que esse estudante começa uma preparação conosco, esse projeto ele vai muito além dos conhecimentos técnicos sobre universidades, sobre redações, sobre applications, sobre os cursos disponíveis pelas faculdades. Nós estamos trabalhando com pessoas no dia a dia, com adolescentes brasileiros, que têm seus pais ou parentes que estão participando ativamente desse projeto, e nós precisamos ter um entendimento muito grande de como funciona um adolescente brasileiro e como é a dinâmica de uma família brasileira, que é muito diferente da dinâmica de uma família americana ou europeia. É por isso que aqui na nossa equipe, quem está no dia a dia trabalhando com os alunos, na grande maioria dos casos, são profissionais brasileiros que trilharam essa mesma jornada, que passaram por isso, que são especialistas, mas que entendem como funciona a dinâmica de uma família brasileira, quais são suas necessidades, entendem que nós estamos no dia a dia lidando com famílias que não conhecem sobre o assunto, que estão passando por essa jornada pela primeira vez, que não têm primos, parentes que fizeram isso, então eles estão na estaca zero e nós não podemos, né, tratá-los como se fossem pessoas que já tinham que ter algum conhecimento sobre isso. Nós estamos aqui para explicar arroz com feijão, e guiar não só os alunos, como também os pais, ao longo de uma jornada que é totalmente desconhecida para eles. E esse é o nosso papel aqui como, né, educadores né, e orientadores da família ao longo desse caminho. Sim. E aí tem outros dois pontos que eu acredito que somam-se a isso, tudo que você disse. Um é que a gente vai com muita profundidade no que a gente acredita que vai ser o ideal para o jovem, nas sugestões das universidades que se encaixam no seu perfil, a olhar com profundidade, questionar as decisões dos jovens, não se basear somente no ranking. O ranking é importante, nos norteia, é o que todo mundo quer, mas olhar com mais profundidade onde esse jovem vai ser feliz. E até um dado que mostra isso, me dá bastante orgulho, da turma de 2024 até hoje, que eu saiba aqui, nenhum dos nossos alunos desistiram da faculdade. Todo mundo conhece, pô, Joãozinho foi para a Uhum, universidade, chegou lá, sabe como que é, não gostou, voltou. Isso não uhum, acontece aqui com frequência. A gente não uhum, vê os nossos alunos indo bater e voltar, porque a gente coloca uma uhum, energia grande nisso. Então, isso eu acho que é bem importante. E o segundo ponto da metodologia brasileira uhum, é a nossa relação com as escolas. Nós estamos aqui para trabalhar junto com as escolas, uhum, com counselors, para unir forças para que o jovem tenha uhum, um melhor resultado. É bom para todo mundo. Sabe? Então uhum, não tem um orgulho, nós somos os sabichões aqui e dominamos todo o processo. Não, a gente une forças aqui para que o jovem tenha uma experiência melhor durante e principalmente melhores resultados lá na frente. Eu acho que isso acaba impactando uhum. bastante. Sim, é uma pergunta que eu ouço com frequência né, qual a quantidade de jovens que depois que chegam lá fora desistem, né, desse projeto e voltam para o Brasil, né, e como você bem disse, esse número é muito baixo, porque ao longo desse caminho que eles trilham conosco, eles estão sendo muito bem orientados sobre não só o que eles têm que fazer para chegar lá, mas como é o lá. Nos eventos que nós fazemos com os alunos que estão na faculdade, nas reuniões em grupo que são feitas para que os alunos em preparação conheçam os que estão lá fora, nas conexões que a gente faz com eles. Então,
os jovens que estão, né, conosco aqui por 1, 2, 3, 4 anos, eles sabem muito bem em que roubada que eles estão se metendo. E ao longo do caminho, é natural que alguns mudem de ideia e decidam ficar no Brasil e fazer faculdade aqui, porque eles chegam à conclusão de que, né, essa possibilidade lá fora não está alinhada com os objetivos que eles têm ou com o momento da vida deles. Morar fora é algo que vai ser bom para qualquer pessoa, não necessariamente no mesmo momento. Então, alguns vão fazer isso no intercâmbio, outros na faculdade, outros talvez só um mestrado lá na frente. Mas o fato, né, de tão poucos estudantes, ah, depois de começarem o curso no exterior, desistirem, é uma grande demonstração de que eles estão sendo orientados não só sobre como chegar lá, mas o que é o lá. E para que eles estejam muito seguros de que realmente é isso que eles querem. Volta para aquilo que você falou no começo. Nós somos muito transparentes com os estudantes. Uhum, E isso faz diferença. E aí, olhando até um pouquinho mais para frente, mais para frente não, olhando, mais para frente também, mas agora, o mundo mudou muito dos últimos anos. uhum, E como que você enxerga essa mudança? Quais são as competências que as universidades mais valorizam hoje e que uhum, talvez não era sim, um fator tão relevante há 10, 15 anos atrás? uhum. Ah, uma pergunta interessante, porque estando aqui há tanto tempo, né, nós conseguimos ver ah, os ciclos do que as universidades buscam. Então, muitos anos atrás, as universidades buscavam, né, candidatos que, se tivessem um nível de desempenho acadêmico fortíssimo, isso já cumpria boa parte do trabalho. 10 anos atrás ou 12, o processo seletivo das universidades mais concorridas, um estudante com desempenho acadêmico altíssimo já seria um candidato muito forte. Não precisaria ter um currículo de atividades e projetos extracurriculares tão impressionante. Ah, teve um momento onde ser um aluno muito forte, com um currículo muito bom, se tornou necessário, e hoje a gente vê que não basta só ter notas boas e um currículo de atividades, projetos e realizações que seja impressionante, mas tem que se tornar uma pessoa que é impressionante, né? Que mostra com 17, 18 anos um nível de maturidade altíssimo, que conhece, consegue reconhecer quem você se tornou a partir das experiências que você teve. Então, é um aluno que não fala sobre o projeto que ele fez, ele fala sobre quem ele se tornou a partir desse projeto, né? Sobre qual foi o produto desse envolvimento que ele teve. Estudantes com uma autoconsciência e com um autoconhecimento muito grande, que vão fazer com que essa universidade ah, tem ali no seu corpo estudantil um grupo de alunos de um nível de excelência, não só acadêmica, mas também de experiências, de maturidade, ah, do quão interessante eles são. E isso vai fazer com que, né, a experiência daqueles jovens que estão ali, ela seja muito mais enriquecedora, porque a qualidade, né, dos humanos que estão ali, ela é muito maior. Então, hoje, os estudantes que são competitivos nas universidades, mais seletivos, mas mesmo aqueles que vão para universidades que são de primeira linha, mas não são as mais difíceis, eles, né, já são jovens que atingem com 17, 18 anos um nível de maturidade, realizações e de autoconhecimento muito diferente dos jovens de 18 anos de 10 ou 12 anos atrás. Eu consigo ver isso claramente também. Uhum, E isso acaba gerando uma pressão maior para os jovens que estão sim. mirando nessas Uhum, universidades mais fortes. Existe uma pressão, ah, às vezes que vem deles próprios, às vezes vem de amigos, dos pais, professores, né? Mas existe essa uhum, pressão. E como que a Daqui para Fora atua para uhum, equilibrar essa alta sim. competitividade das universidades de elite com a saúde Uhum, mental e o sim. desenvolvimento genuíno desse Uhum, jovem? sim. É uma pergunta bem interessante.
recentemente nós conversávamos sobre isso que é daqui para fora, né? Depois da pandemia, ah, começou-se a falar muito sobre saúde mental, sobre burnout. Então, saúde mental e burnout são termos que a gente ouve há 4, 5, 6 anos, talvez. Uhum. Ah, e já faz pelo menos uns 10 anos que nós temos no nosso time uma psicóloga intercultural, a Gabriela, que dá suporte para os nossos alunos, justamente nos assuntos que não são técnicos, nos assuntos que são relacionados a como a cabeça de um adolescente funciona. A Gabriela está conosco há mais de 10 anos. Então, muito antes da pandemia e de saúde mental ser um assunto que está, né, sendo tão discutido, ah, nós já fazíamos isso porque nós já sabíamos que, né, um jovem que está ali na reta final dos seus anos escolares já enfrenta um nível de pressão muito grande, de ter que escolher o que vai fazer, se vai fazer no Brasil ou fora, que curso vai estudar. Né, a adolescência é uma fase, né, complexa da vida de uma pessoa, onde, né, o córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido, e esse jovem tem que lidar com uma série de ah, decisões importantes quando eles ainda não têm a maturidade para isso. E nós percebemos isso muito anos atrás. Então, né, já faz tempo que nós temos na nossa equipe uma psicóloga cujo trabalho é dar apoio para os alunos, e para os pais também. E mais, né, recentemente, com uma outra novidade de um programa de performance cognitiva e bem-estar emocional, que tem como objetivo orientar os estudantes com base, né, em métodos científicos, de como eles podem maximizar seu potencial cognitivo para que eles tenham melhores notas na escola, para que eles estudem de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que eles mantêm sua saúde mental em dia, lidando com temas como, né, a procrastinação, falta de motivação, ansiedade, autocobrança, desorganização, né, que são desafios que não são só dos adolescentes, né, que qualquer adulto vai viver isso, né, na sua vida, mas que ao longo dos anos, né, percebendo as necessidades que os alunos têm e também de uma inquietação grande que nós temos sobre como podemos melhorar o trabalho que está sendo feito com os alunos, nós, né, constantemente vamos atrás de novas possibilidades para que esse trabalho que está sendo feito ele esteja sempre evoluindo. Perfeito, perfeito. Ah, não, isso faz diferença, esse olhar com essa. Porque é uma maratona. Muita gente Uhum. enxerga esse projeto. com- tem- Todo mundo sabe que é longo, mas eles enxergam como corridas curtas. E não é assim que funciona. Tem que ter uma cadência, tem que ter um ritmo, tem que saber a hora de descansar e tirar o pé. E Uhum. isso faz uma diferença no final das jornadas desses alunos. E Uhum. até pensando nisso, o que eu vejo aqui acontecendo com bastante frequência é que tem jovens, tem pais jovens que estão animados com projetos, mas esses alunos hoje em dia têm uma agenda mais intensa também do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. Tem mais atividades, tem mais coisas Uhum. acontecendo, tem mais projetos na escola. E é isso, em alguns casos, não muitos casos, faz com que os jovens decidam postergar o início de uma preparação. Uhum. A agenda está cheia, vou deixar meu filho se adaptar aqui para fazer isso, e acabam que eles começam a preparação tarde. Uhum. E o que isso impacta no final da jornada desse aluno? Ao começar tarde, Uhum. o que reflete? Isso vai prejudicar o resultado lá na frente. E se a agenda está cheia, quando o estudante está, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, ela não vai ficar mais vazia no terceiro. Então, né, o que vai ter que ser realizado ao longo dessa maratona que você disse, isso vai ter que ser realizado. Você tem os 42 quilômetros para percorrer. Você pode se preparar para percorrê-los em um ano ou em dois. E uma das competências que os alunos vão, né,
desenvolver conosco e vão ser orientados é para aprender a se organizar. A grande maioria dos jovens não tem tempo porque não sabe se organizar. Uhum, A grande maioria dos jovens não tem, né, uma agenda da semana, não organiza bem os seus compromissos. E para quem tem ambições de ir para uma faculdade de primeira linha no exterior, seria, né, no mínimo, ingenuidade achar que em alguns meses você vai se preparar para isso, para conseguir construir essa candidatura que é competitiva. Então, isso vai precisar ser feito ao longo de 2, 3 anos, para construir esse candidato que vai ser um candidato de primeira linha. E, né, usando a sua analogia da maratona, se alguém quiser, né, concluir uma maratona, é impensável, né, achar que em 2, 3 ou 4 meses alguém vai conseguir se preparar para correr 42 quilômetros. Se o objetivo é terminar os 42, seja lá qual for o tempo, tem ali uma quantidade de tempo necessário para o treinamento. Se quiser concluir essa maratona em até 4 horas, vai precisar de mais tempo. Se quiser concluir em menos de 3 horas e meia, mais ainda. Então, esse, né, como você disse, não é um projeto de curto prazo, para alguém que vai passar 2, 3 ou 4 meses ali, né, tendo uma experiência ah, curta que não exige um nível de preparação. Quem quer estudar numa faculdade que está entre as melhores do mundo, é claro que esse caminho não vai ser fácil. Assim como não é fácil ser aprovado num vestibular das principais faculdades brasileiras, né? Então, se os objetivos são ambiciosos, o nível de comprometimento, de dedicação e de tempo tem que ser, proporcional ao tamanho do objetivo. exato, exato. Legal, ótimo. Tá. E aí, seguindo para uma reta final aqui, olhando um pouco mais para frente, como que você enxerga? E por que essa pergunta é legal para você? Assim, você já faz isso há muito tempo, com 25 anos, na minha opinião, é a pessoa que mais entende do assunto no Brasil Obrigado. e entende dessa formação internacional. E como que você enxerga o papel da formação internacional na construção de líderes para os Uhum, brasileiros para os próximos anos? uhum. Essa é uma excelente pergunta. Aqui, na Daqui para Fora, nós acreditamos muito na formação diferenciada que as pessoas vão ter ao ir para uma faculdade no exterior, né? Aqui no Brasil nós temos boas universidades, mas dá para dizer que, né, somos um país onde o nível de excelência acadêmica ele é global. Se a gente usa os principais rankings, ah, e analisa a quantidade de universidades brasileiras que estão entre as 100 e 200 melhores, uma, né, em muitos casos, entre as 200 ou 300, quando Estados Unidos ou Canadá vão ter 40, 50 universidades entre as 200 melhores. Então, para a gente formar, né, líderes no futuro, nós acreditamos aqui que os jovens têm que buscar as melhores oportunidades de desenvolvimento acadêmico que eles podem ter, mas ah, o que ainda é mais valioso na construção desse líder do futuro é ele ter uma formação que é diferenciada. Uma pessoa que, né, tem a sua mente expandida porque viveu em outros lugares, conviveu com pessoas diferentes, lidou com, né, muitas adversidades e desafios que, né, a tornaram mais aberta, mais compreensiva, com uma maior capacidade de adaptação, com mais resiliência. É claro que quem sai de casa e enfrenta um desafio de começar uma vida do zero numa faculdade no exterior vai passar, né, por uma jornada diferente de um jovem que continua estudando aqui. Então, o nível de maturidade de um estudante recém-formado de 22 ou 23 anos que volta do exterior, ele é claramente diferente de um jovem que durante os seus anos universitários de 18 a 22 continuou morando com os pais, por exemplo.
A gente acredita muito que essa formação tão completa que une excelência acadêmica com desenvolvimento pessoal vai proporcionar uma formação ah, m- muito, né, poderosa para que esses jovens sejam depois profissionais, né, e pessoas mais desenvolvidas e mais evoluídas no futuro. Um ponto que você trouxe aqui que eu acho muito bonito e eu já vi acontecer em alguns casos é pais, e até a gente consegue perceber ao conversar com alunos que voltaram, formados, e às vezes até durante o processo, quando eles vêm de férias para cá, é a capacidade, a percepção deles próprios da capacidade deles em resolver problemas e, e a confiança que eles têm neles próprios. Eles Uhum, sabem que eles conseguem e eles já passaram por dificuldades. E aí, quando tem uma barreira na frente, um obstáculo, eles conseguem superar isso de uma maneira uhum, mais leve, mais natural. uhum. Né? E Isso, mais confiante. tá? Uma uma característica muito nítida para nós, ah, quando nós encontramos com os nossos ex-alunos que estão na faculdade ainda, nem se formaram, ou os que já se formaram, é que são jovens muito conscientes da sua capacidade, porque eles sabem todo o caminho pelo qual eles tiveram que passar para chegar lá. São jovens confiantes e pessoas muito seguras. É, Eles têm segurança do potencial deles, das capacidades, das fragilidades. Eles têm um nível de autoconhecimento que permite que ah, eles tenham muita segurança sobre quem são, sobre o que fazem bem, o que não fazem bem, sobre suas fraquezas, porque isso é resultado dessa experiência, né, tão poderosa de ter saído de casa, começado uma vida do zero, lavado a própria roupa, limpado o seu próprio apartamento, essa própria casa. Tudo isso é muito formativo, né? Isso forma caráter. Você tem que resolver os conflitos com os seus companheiros de quarto ou qualquer outra situação do dia a dia que aqui no Brasil talvez teria sido, né, resolvida ou encaminhada pelos pais, isso forma um jovem profissional de 22, 23 anos que, na minha opinião, está muito mais preparado para encarar os desafios do futuro, sejam eles profissionais ou pessoais. exato, exato. Ótimo. Tá? E aí, se você pudesse dar um conselho para pais que estão começando a considerar esse investimento nesse projeto agora, qual seria? Um conselho, hum, que vejam essa oportunidade como algo que vai muito além da busca por um diploma universitário. Está falando aqui de faculdade no exterior, mas isso é muito mais do que uma formação universitária. Isso é uma formação internacional que considera o que estuda-se na faculdade e o que é desenvolvido ao longo, né, desses anos universitários no exterior. Quando as famílias vêm conversar conosco, essa conversa ela sempre começa a, a partir de um objetivo de fazer a faculdade fora, de conquistar um diploma universitário, mas ao final as famílias compreendem que ah, n- isso significa uma formação internacional e um diploma de adulto, porque esse jovem, né, vai ah, ter uma oportunidade de se desenvolver de uma forma que aqui, né, teria sido, né, limitada a quase que, né, exclusivamente a sua experiência universitária, ainda mais se esse jovem continuar morando na mesma cidade e vivendo com os pais. Eu vejo isso também. Eu acredito que os jovens devam explorar as reais possibilidades dele.
Para algumas pessoas parece que é algo fora do alcance, no sentido Uhum, de atingir o objetivo de passar naquela uhum, universidade. A gente precisa dar o primeiro passo, porque o caminho, muitas uhum, vezes, é até mais importante do que o destino final. O que eu vejo nos nossos alunos, e como você descreveu anteriormente, é que ao longo da jornada eles já vão se tornando pessoas melhores, melhores preparadas, mais confiantes, que se conhecem melhor, que encaram desafios com mais coragem, com mais consciência. uhum. A união da família às vezes melhora, porque é um projeto familiar. Eu acho Sim. muito legal isso, esse conhecimento. Então, eu acho que o jovem tem que passar por esse processo. É uma jornada bonita, dura, Uhum, mas é uma jornada bonita que vale a pena uhum. ser feita. Fonseca, eu acho que eu cobri todas as perguntas que eu queria fazer aqui para você hoje. Tem algo a mais, um último comentário que você gostaria de compartilhar? Hum. Ah, sim, para os estudantes que eu admiro muito jovens que têm a coragem de encarar um, um desafio como esse. Ah, eu posso dizer que eu sei como é difícil sair da casa dos pais para ir para fora. Eu fiz isso duas vezes, quando eu fui para o intercâmbio, voltei, depois quando eu fui para a faculdade. Eu sei o quanto isso é difícil para os pais, porque eu conversava com meus pais sobre isso, e no dia a dia converso com um monte de outros pais que os filhos estão indo para fora. Então, eu admiro muito jovens que têm, né, essa coragem, essa garra para ir atrás de um objetivo como esse. E também admiro muito os pais que ah, apoiando, incentivando seus filhos a irem, né, atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, num lugar que é tão longe, ah, né, mostram né, o tamanho do amor que tem pelos filhos ao abrirem mão da companhia deles. Vejo isso como uma das maiores demonstrações de amor que um pai ou uma mãe podem dar para seus filhos, é de apoiá-los para que eles busquem seus sonhos e objetivos, ah, pagando um preço, né, emocional muito grande de não ter filho ou filha ali no dia a dia, né, em casa. Então, acredito muito nessa na capacidade de formação que essa oportunidade traz, e os pais, mães e jovens que, né, veem esse valor, vão, né, entender o quanto uma oportunidade como essa pode transformar suas vidas. Ótima, ótima mensagem final. Uhum, E, bom, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade e mandar aqui no Q&A. Olha, tem uma pergunta boa aqui. uhum. O Carlos está perguntando aqui. O que costuma ser mais desafiador para os alunos? O processo seletivo ou a adaptação após a aprovação? Eu vejo que depende do perfil do aluno. A gente tem alunos que, ao longo da jornada de preparação, né, eles vão ser muito desafiados, por qualquer que seja o motivo, né, porque tinham que melhorar as notas da escola, ou porque era difícil para eles conciliar todas as demandas da escola conosco. E aí vão chegar na faculdade e aquilo era o sonho da vida deles e vão estar muito felizes de estarem lá e vendo todas aquelas novidades, né? O início daquela aventura que eles tanto queriam. E vão ter zero dificuldade para poder se adaptar. Alguns dias atrás mesmo, eu conversava com ah, a mãe de um aluno que está agora no início do segundo semestre, ele começou a faculdade no meio do ano passado, e ela falava que eles se falam um pouco, porque a agenda do garoto, né, é lotada entre aulas, projetos, atividades que ele se envolve lá. Por outro lado, a gente pode ter alguns alunos que, é, ao longo do período de preparação, eles vão muito bem, tudo acontece de forma muito bem sucedida,
Mas aí quando eles chegam na faculdade, no início da sua jornada universitária, aquele início é difícil, né? Porque vão sentir mais saudade de casa, porque se forem, né, talvez um pouco mais introspectivos, né, não vai ser tão natural para fazer as amizades, pode demorar um pouco mais. Então, isso é muito pessoal, né? Eu vejo que, dependendo do perfil do estudante, o que vai ser mais desafiador pode ser diferente. E aí tem uma outra pergunta aqui da Ana, tá? Ela está perguntando qual que é a medida certa de cobrança versus dar autonomia para o Uhum, jovem nessa jornada. Assim, eu acredito que eu entendi aqui. Assim, a gente falou muito que é um projeto uhum, familiar e tudo uhum. mais, e que a família tem que estar junto, mas o quanto que a família deve se envolver de fato versus deixar o jovem trilhar o seu caminho. Difícil saber qual é essa medida, não sei se tem uma medida certa, mas ah, aqui, daqui para fora, nós acreditamos, Ana, que esse jovem, ao longo do período que está conosco, ele tem que ser estimulado a se tornar independente, a ter autonomia, porque quando ele chegar na faculdade não vai ter nós nem os pais por perto. Ah, mas temos que saber também que eles são jovens de 16 e 17 anos, estão aprendendo a se organizar, eles têm um monte de demandas, né, os nervos estão sempre à flor da pele e eles precisam do nosso apoio. Então, é uma medida onde a gente vai dando autonomia, vai mostrando o caminho, vai direcionando, pergunta como está indo, checa, dá uma cobradinha uma hora ou outra, se o nível de empenho não é aquele que deveria ser. Aí esse é o papel de qualquer pai, educador, treinador, né, de ah, mostrar para os jovens que a gente espera que eles se empenhem, principalmente quando eles decidiram, né, que querem ir atrás de um objetivo como esse, mas não dá, né, e atrapalha quando os pais são muito ativos, muito participativos e tentam fazer as coisas para os filhos, porque isso está tirando deles a oportunidade de se desenvolverem. Ah, os estudantes com 16, 17 anos não terão, em 99% dos casos, o nível de organização e disciplina que um adulto de 40 ou 50 tem. Então, nós não podemos criar a expectativa de que eles vão ter o nível de maturidade, de organização ou de disciplina que nós temos. Até porque quando tínhamos a idade dele, boa parte de nós não tínhamos, né, essa disciplina ou essa maturidade que às vezes esperamos que eles tenham. Então, o nosso papel é de apoiar, de guiar, de dar suporte, de, sabe, dar uma cobrada de vez em quando. E aí, isso vai mudar muito de acordo com o perfil do estudante. E a gente tem que, né, ficar muito atentos para ter certeza que a dose em cada momento é adequada. E nisso a nossa equipe é muito boa, né, de saber quando cobrar, de saber quando acolher, num momento difícil de ter ido mal numa prova, ou de estar com dificuldade de fazer alguma coisa, ou de estarem, né, diante de um alinhamento ali de expectativas, onde eles pensavam em algo, mas o que é realista é algo diferente. Precisa ter muito tato e muito jeito, porque no final das contas são jovens de 16, 17 anos que têm sentimentos no final de tudo. Então a gente tem que saber disso e por isso que somos educadores. É isso. Legal. Bom, obrigado. E aí o Lucas fez um comentário com uma pergunta aqui. Então, então você ir para fora é muito mais que o diploma e ter uma experiência que vai transformar e desenvolver você como pessoa. É isso? Com certeza e muito mais. O diploma, ele é importantíssimo, Lucas, um objetivo de estudar aquela área que você se interessa, que vai ser a sua formação para o início daquela carreira. E eu digo início da carreira porque se você estudar ah, economia, não quer dizer necessariamente que você vai trabalhar como economista, você pode trabalhar com educação, ou pode trabalhar numa empresa de bem de consumo.
essa formação pessoal e essa transformação que acontece ao longo dos 4 anos, ela é muito mais valiosa e muito mais poderosa do que aquilo que você estudou na faculdade. Ainda mais num mundo como o nosso atual, onde a informação está tão disponível, ferramentas de IA que a cada dia se tornam mais poderosas e fazem o trabalho que o humano ah, faria. Eu acredito que hoje os jovens que buscam uma formação no exterior, eles estão fazendo um grande investimento nas capacidades humanas que eles têm, para que ao longo dos anos eles, né, sejam usuários muito competentes das tecnologias, versus se tornarem reféns, dessas tecnologias. E tenho lido muito sobre isso hoje em dia, e acompanhado que, né, grandes pensadores têm dito, inclusive alguns muito envolvidos com o próprio desenvolvimento dessas tecnologias de inteligência artificial. Então, vou mais uma vez agradecer. Acho que tem mais uma aqui. Entendi, muito legal, obrigado. Tá bom, Lucas. Obrigado pela Prazer. participação. Agradecer novamente você, Felipe, pelo seu tempo, pela, por compartilhar essa sua visão, sabedorias. Importante, muito bom ouvir. Agradeço vocês, participantes também. Contem conosco. É uma jornada dura, bonita e que vale a pena. Muito obrigado. Foi Boa noite, ótimo gente. papo. Boa noite, pessoal.